Jesus foi julgado em uma madrugada, um julgamento injusto. Como ele foi julgado ali pelo Sinédrio, pelo julgamento dos judeus, levaram ele até o pretório, a casa de Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos ouviu o que eles estavam falando e falou: não, mas isso aí não é crime para eu resolver. E alguém disse: mas esse homem está dizendo para todo mundo que ele é rei. Se ele é rei, ele é contra César. Se ele é contra César, você tem que fazer alguma coisa. Pilatos faz uma sabatina com Jesus e diz assim: olha, eu não encontrei nenhum erro nele, eu não vou colocar a mão no chão, me mandem ele para Herodes. Ele encontrou uma brecha na lei e mandou para Herodes. Herodes ficou apaixonado, dizendo: é aquele que faz milagres, traz ele, porque há muito tempo eu quero conhecer ele. E aí Jesus chegou diante de Herodes. Herodes disse: como é que você ressuscita alguém? E Jesus não responde. Como é que você levanta paralítico? E Jesus não responde. Como é que você faz isso, aquilo? E Jesus não responde. Alguém vem e esbofeteia a cara do meu Cristo, bate em Jesus com toda a força. Ele está te perguntando, responde. E Jesus fica em silêncio. Não era tempo mais de fazer milagres, não era tempo mais de fazer sinais. Era chegada a hora do suplício. Herodes devolve Jesus para Pilatos. Pilatos está com aquele abacaxi na mão e não sabe o que fazer. Então ele tenta mais uma vez amenizar, diz assim: o que ele cometeu não é para a morte. Ó, eu vou dar aqui um cala-boca nesses judeus, eu vou torturar ele um pouquinho. Pegaram Jesus, tiraram a sua roupa, amarraram ele em um mastro chamado de estips, amarraram as suas mãos por cima da cabeça e pegaram um chicote chamado flagrum, também conhecido como azorrague, algo parecido com isso aqui. Isso aqui é um tipo de flagrum, tiras de couro e nas pontas limbalha de ferro, ossos de carneiro. Colocaram Jesus de costas e deram nele 39 chibatadas menos uma. Com isso aqui, cadê a madeira? Traz aqui, coloque aqui no chão para mim. Isso aqui é um pedaço de pau, uma madeira pesada. Se puderem filmar para todo mundo assistir, filme ali. O flagrum, ele podia ter 3, 7 e até 12 tiras. E o carrasco batia com a mesma intensidade no mesmo lugar, dessa forma. Mostre o que acontece com a madeira. Chegue bem perto, mostre. A madeira é rasgada. Imagine um corpo de um homem. Para aqueles que traem Jesus com uma fé pequena, com uma fé picareta, para aqueles que usam o nome de Jesus para se locupletar e ficar rico, para aqueles que usam o nome de Jesus para criar uma seita fanática, para aqueles que usam o nome de Jesus até para tentar justificar a porcaria do comunismo, eu mando um recado: o nome do meu Cristo não é osso para ficar na boca de cachorro. O sofrimento dele foi real. 39 chibatadas. Faz o cálculo. Se fosse 3, se fosse 7, ou se fosse 12, entre 300 e 400 cortes, Marcelo, nas costas. Quando eu estive em Israel, eu fui até o lugar onde Jesus, onde foi o pretório. Tem lá um símbolo. E aí alguém que estava conosco disseram assim: o senhor conhece a lenda da 11ª chibatada? Eu disse: me conta. Havia entre os soldados romanos, que eram sádicos, uma história. Eles criaram esse chicote, o flagrum ou o azorrague, só para bater em judeus. Porque desde que os judeus foram curados da idolatria, depois que voltaram do cativeiro dos 70 anos em Babilônia, o judeu nunca mais se curvou diante de ninguém. Eles só se curvam diante de Yahvé, só se curvam diante de Jeová, só se curvam diante de Iau, ou como as pessoas o chamam. Então eles não se curvam. Então os romanos tomaram Israel, começavam a bater neles com chicote, e os judeus aguentavam firmes. Eles criaram um método para fazer o judeu se curvar. E qual foi o método? Essa porcaria desse chicote. Porque cada chibatada valia por 7 ou por 12. Não tinha quem aguentava. Aí a 10ª chibatada fazia o corpo esmorecer. Se fosse 7, 7 vezes 12, multiplique aí. Se fosse 12, 12 vezes 10, veja quando dava 120 cortes nas costas, ou 70 cortes nas costas, tudo perto do pulmão, perto do fígado, perto do rim. Ele não aguentava, ninguém aguentava. Aí o judeu esmorecia, e ao esmorecer ele pendia. Ao pender, a 11ª chibatada não pegava nas costas, pegava no ombro, pegava no pescoço, pegava no rosto. Aquele filme do Mel Gibson, que parece uma carnificina, é real. Foi aquilo que fizeram com Jesus. Torturaram ele.